Procedimentos, atos e fatos interventivos na propriedade privada. A intervenção do Estado na propriedade privada é um aspecto fundamental da relação entre a coletividade e o direito de propriedade. Este tema envolve uma série de procedimentos, atos e fatos que regulam como e quando o Estado pode intervir na posse e no uso de bens particulares. A natureza jurídica desses instrumentos é variada e depende do tipo de intervenção em questão. Para uma compreensão mais profunda, é importante explorar as categorias que caracterizam essa intervenção, que vão desde procedimentos administrativos até fatos administrativos interventivos. Os procedimentos administrativos interventivos são a forma mais formal de intervenção. Um exemplo claro é a desapropriação, que ocorre quando o Estado decide que um determinado bem deve ser transformado em bem público, seja para a construção de uma infraestrutura, como uma estrada, ou para atender a alguma necessidade social. Este processo envolve uma série de atos administrativos que devem seguir um rito específico, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao proprietário afetado. É fundamental que o interessado tenha a oportunidade de contestar a desapropriação, apresentando suas razões e buscando a defesa de seus direitos. Entretanto, nem todos os atos de intervenção na propriedade privada seguem o procedimento formal da desapropriação. Há situações em que a intervenção se dá por meio de atos administrativos gerais e unilaterais. Nesse contexto, o poder de polícia é um exemplo emblemático. O poder de polícia permite ao Estado limitar ou restringir o uso de bens, visando a proteção da saúde pública, da segurança e do meio ambiente. Essas limitações são, por natureza, gerais e aplicáveis a uma quantidade indeterminada de bens, refletindo a necessidade de controle estatal sobre situações que possam afetar o interesse público. Além dos atos administrativos gerais, existem os atos administrativos individuais e unilaterais, que se dirigem a bens específicos. Exemplos disso incluem a servidão, que é um direito real que permite a um terceiro o uso de parte da propriedade alheia para fins determinados, e o tombamento, que protege bens de valor histórico, cultural ou ambiental. Ambos os institutos têm implicações diretas na propriedade do bem, restringindo o pleno domínio do proprietário sobre sua propriedade, mas sempre com uma justificativa que busca o bem coletivo. Outro aspecto importante da intervenção estatal é a requisição, que se refere à apropriação temporária de bens particulares para atender a necessidades públicas urgentes, como em casos de calamidade pública. A ocupação temporária, por sua vez, permite ao Estado utilizar um bem particular por um período determinado, geralmente em situações emergenciais. Esses atos são considerados um exercício do poder estatal que busca atender a um interesse coletivo, mas também devem ser realizados de maneira a respeitar os direitos do proprietário, incluindo a obrigação de indenização. Por último, é necessário abordar os fatos administrativos e interventivos, que se referem a acontecimentos materiais que geram consequências jurídicas. O apossamento administrativo, muitas vezes descrito como desapropriação indireta, é um exemplo típico. Neste caso, o Estado toma posse de um bem sem seguir os trâmites legais necessários para uma desapropriação formal, caracterizando uma intervenção ilícita. Essa prática, que ignora os direitos do proprietário, pode levar a conflitos e à violação de garantias constitucionais, já que o proprietário não é notificado nem indenizado adequadamente. A distinção entre os diferentes tipos de intervenções é crucial para compreender os direitos e obrigações tanto do Estado quanto dos proprietários. Cada uma dessas intervenções possui seu próprio conjunto de regras e procedimentos que devem ser seguidos para garantir a legalidade e a legitimidade das ações estatais. A falta de observância desses procedimentos pode levar a consequências legais, como a anulação da intervenção e a obrigação de indenizar o proprietário prejudicado. Além disso, o entendimento dessas categorias de intervenção é essencial para a atuação dos advogados, juízes e administradores públicos, pois oferece uma estrutura que facilita a análise de casos específicos. Em situações de disputa, por exemplo, o conhecimento sobre a natureza da intervenção pode ser determinante para a defesa dos interesses dos proprietários e para a avaliação da legalidade das ações estatais. Os princípios do devido processo legal e da proteção ao direito de propriedade são fundamentais em qualquer análise sobre intervenções do Estado. Quando o Estado intervém de maneira arbitrária ou sem a devida consideração das normas jurídicas, ele não só viola os direitos individuais, mas também compromete a confiança pública nas instituições. Isso pode gerar um ambiente de insegurança jurídica,
onde cidadãos e investidores se tornam hesitantes em confiar nos mecanismos do Estado, impactando negativamente o desenvolvimento econômico e social. Em situações onde a intervenção estatal é necessária, é vital que haja um equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais. Isso pode ser alcançado por meio de legislações claras que estabeleçam limites e condições para a intervenção, assim como pela atuação transparente e responsável dos órgãos públicos. A participação da sociedade civil e dos proprietários nos processos de consulta pública pode ser uma maneira eficaz de garantir que as intervenções reflitam realmente as necessidades da comunidade, respeitando, ao mesmo tempo, os direitos de propriedade. A capacitação de servidores públicos e a promoção de uma cultura de respeito aos direitos de propriedade são fundamentais para minimizar conflitos e garantir uma convivência harmônica entre o Estado e os proprietários. A educação sobre direitos e deveres, tanto para os cidadãos quanto para os agentes públicos, pode auxiliar na construção de uma sociedade mais justa e informada, onde a intervenção estatal seja percebida como uma ferramenta legítima para o bem comum, mas sempre respeitando as garantias individuais. Por fim, a discussão sobre os procedimentos, atos e fatos interventivos na propriedade privada é essencial para o fortalecimento do Estado de Direito. A legalidade e a legitimidade das ações do Estado não são apenas uma questão de cumprimento de normas, mas sim um reflexo do compromisso com os princípios democráticos e os direitos humanos. Somente através de uma atuação responsável e respeitosa é que o Estado poderá exercer sua função de forma efetiva, promovendo o bem-estar social sem comprometer os direitos individuais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!